Em nome de Deus, eu declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de março de 2025 e convido o primeiro secretário Marco Batista de Souza para estar lendo a ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Atenção para a leitura da ata. Ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2025. Aos 14 dias do mês de março de 2025, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal de Nordestina, realizou-se a sessão ordinária sob a presidência do vereador Edivaldo Góes da Silva. Compareceram os seguintes vereadores: Edivaldo Góes da Silva, Genilson dos Santos Silva, Marcos Batista de Souza, Neuto Belarmina Mambaí, Renígio de Matos Reis, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior e José Marcos Araújo dos Santos. Havendo quórum, o muito digno presidente declarou em nome de Deus aberta a terceira sessão ordinária da 11ª Legislatura de Nordestina do Estado da Bahia e convidou o primeiro secretário Marcos Batista de Souza para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, foi colocada em apreciação para discussão da ata que foi aprovada por 7 votos. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse leitura das indicações apresentadas. Indicação número 14 de 2025, de autoria do vereador Neilton Belarmina Mambaí, indica ao Executivo Municipal a poda de árvores na rua Galdina Rego. Indicação número 15 de 2025, de autoria do vereador Neilton Belarmina Mambaí, indica ao Executivo Municipal a solicitação da realização de iluminação tipo refletor no campo de bola do povoado Mari. Indicação número 16 de 2025, de autoria do vereador José Marcos Araújo dos Santos, indica ao Executivo Municipal a extensão de rede na rua Temivaldo, que inicia na Júlia Matos Araújo, atrás do postinho de saúde, um poste ali e outro poste na travessa Temivaldo Mambaí, pois tem uma distância aproximadamente de 90 metros, onde fica um breu para os outros moradores e a população que trafega por aquela via. Indicação número 17 de 2025, de autoria do vereador José Marcos Araújo dos Santos, indica ao Executivo Municipal a extensão de rede de energia elétrica na rua São José, ali nas proximidades da casa do senhor Idalício Dadai, senhor Agostinho Salles, seu Jonas e demais moradores daquela localidade, uma vez que os moradores estão nas escuras, tendo que deixar as luzes de suas residências acesas. Se possível, por enquanto, colocar refletor para iluminar a rua até conseguir junto à Coelba a locação de postes, já que um poste a outro tem uma distância aproximadamente de 80 metros. Indicação número 18 de 2025, de autoria do vereador José Marcos Araújo dos Santos, indica ao Executivo Municipal a extensão de calçamento na rua Gustavo Napoleão, que faz entroncamento com a rua Everaldo Procópio, pois quando chove as águas provocam as escavações, dificultando o acesso dos moradores às suas residências. Moradores que possuem veículos não conseguem entrar nem sair de suas garagens. Indicação número 19 de 2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, indica ao Executivo Municipal a construção de uma praça na comunidade Poço Preto. Indicação número 20 de 2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, indica ao Executivo Municipal a construção de uma passagem molhada no Riacho Angical. Indicação número 21, de autoria do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, indica ao Executivo Municipal a construção de um pátio com alambrado no povoado Quiba. Após a leitura, a palavra foi concedida aos oradores inscritos. O parlamentar Renígio Matos Reis iniciou sua fala agradecendo a Deus e reforçando a importância das indicações feitas, cobrando resposta do Executivo Municipal. Destacou a necessidade de emplacamento e numeração dos ônibus escolares, pois a falta dessas informações tem gerado dificuldade para os alunos e pais. Também mencionou a falta de iluminação pública no povoado de Picada, afirmando que, apesar da instalação de 2 lâmpadas, a rua principal e a rua Josefa Cardoso continuam em local total escuridão, trazendo insegurança para os moradores. Também cobrou providências sobre a poda de árvore, cujos galhos estão em contato com a rede elétrica, representando um perigo iminente. Outro ponto levantado foi a obra inacabada do sistema de abastecimento de água na comunidade de Lajinha, cujos materiais adquiridos permanecem expostos ao tempo, representando desperdício de dinheiro público. Reforçou a necessidade de conclusão da obra, destacando a indignação da população local e mencionando a possibilidade de mobilização popular caso não haja solução. Além disso, cobrou melhorias nas estradas vicinais, incluindo roçagem e cascalhamento. O segundo a falar foi o vereador José Marcos Araújo dos Santos, que iniciou reafirmando seu compromisso com a transparência e o respeito à Constituição, destacou a necessidade de extensão de rede elétrica nas ruas São José e Temivaldo, onde a iluminação precária tem levado moradores a manterem luzes acesas durante toda a noite. Também solicitou a construção de calçamento na rua Gustavo Napoleão, onde as chuvas têm causado erosões que dificultam o trânsito de veículos. O vereador citou ainda protocolou o projeto de lei número 4 de 2025, que propõe a concessão de um dia de folga aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário, sem prejuízo salarial. Parabenizou o colega Renígio pelas indicações e reforçou a importância do correto uso do dinheiro público. O terceiro vereador a falar foi o vereador Neilton Belarmina Mambaí. O parlamentar ressaltou a importância da participação popular
nas sessões legislativas, abordou um tema de grande relevância, o acesso à água potável. Denunciou que, em setembro de 2024, durante o período eleitoral, o município recebeu uma grande quantidade de cisternas que foram amplamente divulgadas como um feito da administração, mas que até o momento não foram distribuídas às famílias necessitadas. Questionou o motivo desse atraso e cobrou transparência sobre o novo contrato de aquisição de cisterna no valor de R$ 605.442,60, publicado em 11 de março de 2025. Além disso, reiterou a necessidade de poda das árvores da rua Galdina Rego, onde a iluminação precária tem favorecido a prática de crimes. Cobrou a roçagem e segurança em uma área de loteamento atrás do tanque Coronel Elias, ao lado da Igreja Matriz, que tem servido de esconderijo para criminosos. Solicitou ainda rondas noturnas pelas polícias e guarda municipal, especialmente nas áreas mais escuras do município. Em relação ao meio ambiente, denunciou o problema do lixão na localidade de Cascalheira, onde a queima irregular de resíduos tem causado transtornos à população. Solicitou providências da Secretaria do Meio Ambiente para fiscalizar e impedir essa prática. Por fim, reforçou a necessidade de fiscalização sobre a qualidade das obras públicas, especialmente calçamento de ruas que apresentam falhas estruturais. Solicitou que a Câmara envie o ofício à Prefeitura requerendo a lista de beneficiários das cisternas, as localidades atendidas e o cronograma de entrega. O presidente Edivaldo Góes da Silva reforçou o compromisso da Casa em encaminhar ofícios à Prefeita Municipal, cobrando o atendimento das solicitações apresentadas pelos parlamentares em benefício da população. O quarto pronunciamento foi do vereador Marcos Batista de Souza. O vereador iniciou seu discurso destacando a responsabilidade dos parlamentares em representar os interesses da população, parabenizou os colegas pelas colocações e reafirmou sua dedicação em cobrar ações do Executivo. Em seguida, cedeu a parte ao tempo do vereador Neilton Bellarmino Amambaí. O vereador agradeceu à prefeita por atender a sua solicitação para a pintura das faixas de estacionamento na rua Umbelino Santana e pediu continuidade na sinalização dos quebra-molas. Destacou ainda a necessidade de melhor organização do estacionamento naquela região. Retomada a fala pelo vereador Marcos Batista de Souza, o vereador abordou os seguintes temas: infraestrutura, criticou o descaso com a área abaixo da Casa de Farinha, onde o buraco perigoso tem causado danos materiais a veículos, ressaltou que o problema já foi denunciado anteriormente sem resposta do Executivo. Cisternas. Cobrou a entrega das cisternas que estão armazenadas no município, destacando que foram utilizadas como promessa eleitoral e até o momento não beneficiaram a população. Trânsito. Alertou para os riscos no entorno da Escola Tertuliano de Souza Pereira, pedindo providências para melhorar a segurança e organização do tráfego no local. Iluminação pública. Solicitou melhorias na iluminação na área próxima ao antigo fórum, hoje SAC, nordestina, devido à insegurança no local, manutenção das estradas, reforçou a necessidade de recuperação das vias do município, destacando transtornos enfrentados pela população. Água e saneamento, cobrou a ampliação da rede de água encanada e criticou a falta de atendimento eficiente da Embasa na cidade, reforçando a necessidade de um posto de atendimento local que até foi anunciado, porém continua inoperante. Esporte. Questionou a demora da reforma da quadra poliesportiva, o ginásio coberto do município de Nordestina, que segue inutilizável. Segurança. Destacou a ineficiência das câmaras de monitoramento instaladas no município e cobrou providência da gestão. Saúde. Relatou que a Secretaria de Saúde tem negado o transporte para munícipes que precisam realizar perícias, pedindo que essa situação seja resolvida, seja pela Secretaria de Saúde ou seja pela Secretaria de Assistência Social. Parceria com a Lipari sugeriu o convite da empresa para uma reunião na Câmara visando discutir a captação e tratamento da água do rio para atender as comunidades ribeirinhas. O quinto pronunciamento foi do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior. Este anunciou agradecendo ao presidente pela iniciativa de viabilizar a assessoria para os gabinetes de cada vereador da Câmara, pois isso ajudaria muito no suporte de cada edil, alegando ainda que ficaria para a história a iniciativa do presidente. Parabenizou a equipe dos servidores da Câmara, que sempre que precisou foi bem atendido, destacando a boa relação institucional. Comentou a insatisfação dos comentários do vereador Elino da Silva Oliveira na sessão anterior, mas como o vereador estava ausente, deixaria para abordar o assunto na sessão vindoura, que o mesmo estivesse também presente. Em sequência, comentou as 3 indicações apresentadas ao Executivo. Também abordou um problema na estrada da mina de Diamante, Lipari Mineração, solicitando a união dos vereadores para solicitar melhorias como a pavimentação da via, a fim de reduzir custos com a manutenção e garantir segurança para os moradores. O presidente Edivaldo Góes da Silva acolheu o pedido lembrado que já havia discutido a questão com o deputado estadual licenciado Osni Cardoso de Araújo, hoje exercendo a pasta da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural da Bahia, e que a Lipari deveria sim colaborar com a cidade nordestina.
Encerrando os oradores do dia, o digno presidente Edivaldo Góes da Silva justificou a ausência dos dois parlamentares, informou que o vereador Heleno da Silva Oliveira havia comunicado o atraso devido estar viajando e ter ficado em um engarrafamento no trânsito, gerando assim a impossibilidade de estar presente. Justificou também que o vereador Evaldo Gonçalves dos Santos não estava presente por questões de saúde e que precisou se deslocar para a Cansanção para atendimento médico. O presidente mandou saudações ao vice-prefeito Teobaldo Santana da Silva, que estava assistindo a sessão online direto do Hospital em Feira de Santana, Bahia, onde o mesmo encontra internado, e ainda fez menção que a companhia do amigo Josafá Carneiro e Lúcio Matos visitaram o vice-prefeito e transmitiu votos de recuperação e apoio da Câmara Municipal. Ao finalizar, o presidente colocou em votação as indicações de sequência ordinária 14, 21, hora lido pelo primeiro secretário Marcos Batista de Souza, sendo aprovadas por 7 votos. O presidente Edivaldo Góes da Silva comunicou a falta de consenso quanto à indicação dos membros para as comissões permanentes e ressaltou que, conforme o regimento interno desta Casa, a divisão das vagas nas comissões deve respeitar a proporcionalidade dos artigos dos partidos sempre que possível. Porém, também é interessante que estejam envolvidos todos os partidos da bancada e que essa situação já vem perdurando por 2 sessões e sem uma solução. Citou que houve uma reunião no gabinete desta Casa no dia 11 de 3 de 2025 com os líderes de cada bancada para chegar a um consenso e mesmo assim não houve. Pediu ao primeiro secretário para ler a ata da reunião dos líderes representantes de cada bancada partidária, como também os ofícios número 2 de 2025, enviado pelo líder da bancada do partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, para indicação dos vereadores à composição das comissões permanentes, ofício número 2 de 2025, enviado pelo líder da bancada do partido Podemos, para indicações do vereador em composição das comissões permanentes, e ofício número 2 de 2025, enviado pelo líder da bancada do Partido Progressista, para indicação do vereador para a composição das comissões permanentes. Após a leitura, o presidente abordou como ficaria a proposta para a formação das comissões, conforme indicações posteriores, e a reunião dos líderes das bancadas. Conforme reunião do Colégio de Líderes, realizada na última terça-feira, ficou decidido que a proporcionalidade partidária para compor as comissões permanentes será a seguinte: Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o MDB fez indicação do vereador Marcos Batista de Souza, o Podemos fez indicação do vereador Genilson dos Santos Silva, não houve indicação do PP e não houve indicação do PSD. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, o MDB fez indicação do vereador Neilton Belarmino Amambaí, o PP fez indicação do vereador Renis de Matos Reis, o Podemos não fez indicação e não houve indicação do PSD. Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social, o MDB fez a indicação do vereador. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, o MDB fez a indicação do vereador Marcos Batista de Souza, o Podemos não apresentou indicação, o PP não apresentou indicação e não houve indicação do PSD. Comissão de Direitos Humanos, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, o MDB não fez indicação, o Podemos fez indicação do vereador Genilson dos Santos Silva, o PP não apresentou indicação e não houve indicação do PSD. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, o MDB fez indicação do vereador Neilton Belarmino Amambaí, o PP fez indicação do vereador Renis de Matos Reis, o Podemos não fez indicação e não houve indicação do PSD. O vereador José Marcos Araújo dos Santos pediu a palavra e alegou que, de acordo com o artigo 51 do Regimento Interno, a divisão das comissões deveria ser proporcional aos partidos e que o PSD teria direito a 2 membros de cada comissão. Ele expressou a discordância com a atual proposta, alegando que considerava inconstitucional, pelo que diz o regimento, e ainda manifestou sua intenção de não participar das comissões caso a divisão não respeite essa proporcionalidade. O presidente Edivaldo Góes da Silva respondeu que o processo estava sendo conduzido de acordo com a reunião de líderes da bancada, com as orientações jurídicas da Casa dentro do que o regimento interno permite, e que necessitarão ser realizadas as indicações dos nomes dos vereadores que deverão fazer parte das comissões, a teor do parágrafo 2º do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nordestina. Ele solicitou que a bancada do PSD indicasse seus membros e dentro de 48 horas, conforme o prazo estabelecido. O presidente Edivaldo Góes da Silva agradeceu a participação dos vereadores e da comunidade, reforçando a importância do trabalho do Legislativo em defesa dos interesses da população e sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. Nada mais não havendo mais nada, eu, Gerinaldo Carneiro da Silva, levei a presente ata, que a portaria aprovada será assinada pelo presidente e demais vereadores presentes. A ata está em discussão. Coloquei em votação. O vereador que aprova, permaneça sentado. Aprovado por 6 votos. Agora, convidamos o primeiro secretário para ler o ofício da pauta do dia. Ofício número 31, de 2025, excelentíssimo senhor Heleno da Silva Oliveira, muito digno, líder do Partido Social Democrático, PSD, na Câmara do Nordestina. Prezado senhor, cumprimentando-lhe cordialmente e tendo em vista a ausência de Vossa Excelência na sessão do dia 14/3, sirvo-me do presente expediente para notificar-lhe para o prazo de 48 horas proceder à indicação dos vereadores membros da Comissão Permanente da Câmara Municipal, conforme
seguinte disposição: 1. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, 1 membro. 2. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, 1 membro. 3. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 2 membros. Comissão de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Obras e Serviços Públicos, 2 membros. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 3 membros. Ressalta-se que as referidas indicações encontram-se respaldadas em decisão por maioria dos líderes partidários, realizada em 11 de 3 de 2025 e da posterior abdicação de vereadores. Atenciosamente, Edivaldo Góes da Silva, presidente da Câmara Nordestina, Bahia, 17 de março de 2025, BN 2025-2026. Nordestina, Bahia, 20 de março de 2025. Ao excelentíssimo senhor, muito digno presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nordestina, Bahia, senhor Edivaldo Góes da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-lhe cordialmente, venho, através do presente, na qualidade de líder do Partido Social Democrático, PSD, ponderar e requerer o que segue. Como é sabido, o regimento interno desta Casa Legislativa é instrumento normativo que regulamenta a atuação de todos os vereadores, inclusive os atos de Vossa Excelência, vem requerer o anúncio do cálculo da proporcionalidade partidária em atenção à norma contida no artigo 51 que destacamos. Vejamos. Artigo 51. Na sessão imediata da eleição e posse da mesa, o presidente anunciará o cálculo da proporcionalidade e o número de representantes de cada agremiação partidária em cada uma das comissões permanentes. Nesse sentido, tendo em vista que até a presente data não se tem conhecimento do quando determinado o artigo supracitado, o que é condição primária à formação das comissões, requer o seu regular atendimento ao presente requerimento, certo do atendimento de quando solicitado renova os votos de apreço e estima. Atenciosamente, Elindo da Silva Oliveira, líder do PSD. Como não houve indicação dos colegas vereadores, agora passaremos a ouvir os oradores do dia. Convido o vereador Genilson dos Santos Silva para usar a tribuna por um regimento de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente nessa bancada, eu quero fazer simplesmente um agradecimento, senhor presidente, à excelentíssima senhora prefeita, dona Lieta Araújo Matos, que na nossa penúltima sessão, há 15 dias atrás, eu fiz aqui uma reivindicação verbalmente para que ela tomasse providência sobre as estradas do nosso município, principalmente as estradas que ligavam a Lagadício, o nosso povoado Mari, Morrinho, até a entrada do principal povoado. E depois, no outro lado do povoado, a divisão com Cansanção, indo até a entrada do cemitério. E ela mandou fazer, tomou providências e mandou fazer a pavimentação, não foi cascalho, mas mandou fazer o trabalho, melhorou quase 100% aquelas estradas, e como eu sou um cara que só dou a César o que é de César, nunca sou um cara escuro, por mais que esteja naquele partido ou não, agora eu só dou a César o que é de César. E como ela me deu atenção, ouvindo a minha reivindicação, não para me fazer o bem, e sim para mim também, mas principalmente para os donos de carros, né, que trafegam ali, amigo Neutinho mesmo, para ir para casa dele, estava uma coisa absurda, não era, Neutinho? E tinha ônibus, como eu falei, no dia que eu fiz a reivindicação aqui, micro-ônibus, ônibus grandes, carregando alunos e estavam intransitáveis, verdadeiramente intransitáveis. Então, como ela me deu ouvido, eu quero aqui parabenizá-lo e também agradecer de todo o meu coração e dizer que, aproveitando o ensejo e o momento, eu quero pedir mais uma compreensão dela, como a nossa representante maior do nosso município, no caso a nossa prefeita, que tome providência sobre as portas e janelas do colégio principal do Marizinho, Colégio Ferreira de Andrade, João Ferreira de Andrade, que tem portas e janelas que faz até vergonha a gente ver. E essa semana vieram pais de família, hoje mesmo veio um pai de família falar comigo, seu Genilson, tome providência, faça essa reivindicação lá. Então estou fazendo, gostaria que Vossa Excelência levasse o conhecimento dela, para que ela tome essas providências. E outra coisa também que eu estou com muito medo mesmo, senhoras e senhores, aqui presente, é sobre aquele poste que liga Marizinho 1 a Marizinho 2, na principal curva, saindo da pista. Aquele poste pode cair de repente, matar uma pessoa, 2 ou 3, ali na frente tem 2 igrejas. Agora as obras que a prefeitura está terminando de concluí-las. E, meu Deus do céu, eu acho que não é impossível que a Embasa veja tudo aqui, quase toda semana, ou toda semana vendo aquilo ali, e o Poder Executivo também, e não pensar, não botar na mente, meu Deus, esse poste pode cair aqui, onde as pessoas caminham todas as tardes, e de manhã também, e nós podemos perdermos entre queridos, vizinhos, amigos ou filhos.
Então, eu gostaria que ela tomasse as providências junto à Embasa ou veja seus funcionários que ela pode fazer, a Coelba, né? Assim, providência junto à Coelba para que isso não venha acontecer, porque se o poste está daquele jeito, mas podia ser que alguém fosse lá e talvez não tirando aquele poste, mas cavando outro buraco ali, né? E ficando, enterrando ele ali no mesmo lugar, mas não esperar para acontecer um acidente e depois o povo vai dizer o quê? O marido tem 2 vereadores, tem Genilson, tem Vadinho, hoje tem o nobre colega Neutinho que também tem residência, né? Lá no Maria, então isso seria uma tragédia e uma coisa muito vergonhosa para nós representantes daquele povo. Gostaria que Vossa Excelência, senhor presidente, faça, viu, chegar até as mãos dela essa minha reivindicação, mesmo sendo verbalmente. E obrigado a todos e um abraço para todos. Obrigado, Genilson, por as colocações. Essa casa enviará o ofício na segunda-feira até a senhora prefeita. É um compromisso de cada vereador com a população, é indicar e fazer as cobranças, que tem quem a ganhar é o povo. Nesse momento eu quero agradecer aqui aos comerciantes de Nordestina fazendo presente, a sociedade civil, é muito importante para nós, vocês estão aqui nos assistindo e vendo que os vereadores têm a reivindicar para o município. Nesse momento, nós passamos a ouvir o vereador Neilton Belarmino Bambaí, para o regimento interno de 15 minutos. Senhoras, senhor presidente, nobres colegas, vereadores desta casa, população presentes e todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, boa tarde. Inicio minhas palavras agradecendo a presença de cada cidadão que acompanha os trabalhos dessa Câmara, aos comerciantes, a participar da população, a participar das sessões dessa casa, que é muito importante para a gente. Quero aqui parabenizar ao excelentíssimo presidente, que iniciou um curso de fiscalização e avaliação, cedeu espaço para avaliação dos resultados dos nossos trabalhos e uma palestra que teve aqui sobre um workshop, né, de inteligência, de vendas e psicologia dos relacionamentos com os clientes, que certamente contribuiu para o fortalecimento do comércio local e crescimento profissional de muitos. Esse espaço que ele deu, eu quero lhe agradecer, presidente, porque nós temos que dar oportunidade aos jovens empreendedores desse município. Eu vejo muito pouco do poder político, executivo, dar oportunidade aos comerciantes. Quero dizer aqui, eu fiz uma lista aqui dos jovens comerciantes, FF Material de Construção, Centro de Economia, o Varejão Supermercado, Farmácia Viva Mais, Supermercado Dani, Mercadinho Cajueiro, PH Cel, Gold Marcas, Mauane Silva Fotografias, ST Nordestina, Comércio de Bebidas WJ, Deca Cajueiro, Dega Moura, Caverna Ed Rios, Comércio Rural, Nível Variedades, Motopeças Camargo do Povoado do Mari e todos os comerciantes. Não vou citar todos, mas eu quero dizer o seguinte: esses jovens já provaram no município de Nordestina e são capazes de elevar o progresso dessa cidade. Eles geram emprego para os jovens e esse curso que deu um impulso para os seus funcionários tratar bem o seu comércio. E o que falta no comércio aqui é o poder legislativo, o executivo, investir no nosso comércio. O que é que eu quero dizer? Aqui tem as licitações e a gente só vê ganhar o pessoal de fora. Na última licitação que fez, mais ou menos, um cidadão ganhou a licitação, 5 milhões vai ser circulado lá fora, onde esse dinheiro deveria estar circulando no nosso comércio. Então, presidente e colegas, vamos lutar por esse comércio, por esse povo, que eles querem o bem para a Nordestina. Eu vejo o seguinte: meu pai e os 2 irmãos eram bem de vida, e a preocupação deles era ver Nordestina fora da escravidão. E eles fizeram de tudo para emancipar a Nordestina e ver Nordestina liberta. E ele conseguiu. Morreu pobre, mas ele morreu com orgulho. E tenho certeza que onde ele está feliz de ver Nordestina com as mentes brilhantes e águias que esses jovens investidores e empreendedores de Nordestina. Então, amigos, eu,
como filho desse fundador de Nordestina, tenha certeza, população de Nordestina e os comerciantes, estarei aqui e tenho certeza que esses colegas vão nos ajudar a melhorar e trazer o desenvolvimento para a Nordestina. Vocês são os responsáveis para gerar emprego no município e nós temos que lutar, presidente, para que esse comércio venda no nosso município. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para que seja transparente essas licitações. Porque todo o comércio aqui tem condições de concorrer ao nosso município. Eu vou a fundo em caso dessas licitações, tenho certeza que esse vereadorzinho baixinho aqui vai buscar transparência nessas licitações e esse pessoal de fora ganhando as licitações. Que o comércio daqui já provou que tem condições de fornecer o nosso município. São os jovens que têm coragem de lutar e vencer. E quero dizer mais, comandante, senhores. Quero novamente me expressar referente ao meu discurso nesta casa no dia da sessão de 14 de março, onde cobrei nesta tribuna explicações sobre as cisternas compradas em meados de setembro de 2024, que ainda não foram entregues. Até agora, silêncio total por parte da gestão. A pergunta continua: quando irão entregar as cisternas e quais os requisitos para adquirir? A população precisa de água, não de promessas vazias. E como vereador e proprietário de caminhão-pipa, sempre que possível eu estou ajudando ao povo, levando água, sinto a tamanha necessidade que o povo tem. Por isso, fica aqui mais uma vez a minha cobrança. Espero que o Executivo tenha mais respeito e dê uma resposta clara ao povo. E para que a população tenha mais acesso a informações e nos ajudar a fiscalizar, irei enviar a esta casa um projeto de lei para a criação de ouvidoria legislativa para que cada cidadão possa se expressar e nos ajudar a fiscalizar. Quero uma cidade verdadeiramente boa para se viver, onde há tranquilidade, harmonia e segurança e lazer, caminhando juntos, onde os políticos governam com compromisso, pensando no bem-estar do povo acima de tudo. Então, amigos, esse é o meu compromisso, é o bem de vocês, é o desenvolvimento de Nordestina. Aqui, gente, eu elaborei esse discurso, sempre eu escrevo, porque a gente sempre falha, mas a gente dá umas falhazinhas aqui, mas eu quero enfatizar aqui, presidente, uma situação, já que eu tenho caminhão-pipa, como eu falei aqui há pouco, e vejo a dificuldade da gente ter água, principalmente água para gasto. Água para gasto, para o uso lavar uma roupa, lavar um prato, tomar um banho. A água do açude não é apropriada para isso, não. A água do açude é para um bicho, né, para outros fins, mas para gasto, nós temos aqui uma água, que é um tanque, que é o tanque velho. Esse tanque é da família Guimarães, esse tanque é do município. Esse tanque tem água boa da chuva, é um tanque de pedra, e esse tanque está proibido da gente pegar água para a população. Eu não estou dizendo que a gente encoste o caminhão-pipa lá e pegue água para garimpo, para gasto excessivo. Ponha um controle para que essa água seja distribuída para a população gastar, para consumo de suas residências, entendeu? Porque, veja bem, presidente, eu tenho um caminhão, e para você buscar um caminhão de água de Nordestina ao Rio Itapicuru, é no mínimo 350 a 400 reais. Onde é que um pobrezinho que depende da Bolsa Família e da Bolsa Mãe que foi cortada, né, tem condições de pagar um caminhão d'água do Rio para cá? Então, gente, presidente, vamos organizar esse abastecimento de água ali do tanque velho, que ponha uma organização de pegar essa água, que o pipeiro justifique ao município que essa água é para a comunidade, não é para gasto nem para bicho beber, que nós temos um açude. Então, fica aqui minhas palavras. Me desculpe que eu estou meio emocionado por o fato de que a população está sofrendo em termos de água. Só tem 2 pipas no município. Esse pipa, nós temos também, colega, tomar providência, ver como é que está sendo a distribuição desta água, que eu não posso provar agora, mas vou provar que está tendo
irregularidade na distribuição da água. E vamos tomar providência porque a seca está aí. E vamos cobrar novamente, presidente, a distribuição dessa cisterna. Quero dizer a vocês que vou pedir também um agradecimento ao prefeito. Meu colega cobrou e foi atendido. E eu também cobrei ali na rua Edson, no bairro Caetano, onde o novo calçamento estava não aguentando passar nenhum transporte e foi regularizado. Também as faixas. Está devagarzinho, lento. Está lentozinho. Já fizeram ontem aí mais uma faixa de pedestre, mas ainda não pintaram os quebra-molas. Por que a importância do quebra-mola? O quebra-mola fica mais visível pintado. Você não corre o risco do motorista até provocar um acidente, motoqueiro vindo de vez e passar por cima do quebra-mola e acontecer um acidente. Então, meus queridos colegas, vamos lutar por nosso povo. Vamos lutar por Nordestina, que Nordestina é uma cidade boa. Nós temos jovens aí, gente, com coragem de investir. Eu não citei um grande amigo e é um grande empresário e eu tenho orgulho de estar no grupo desse cidadão, porque ele já provou que é homem, é um moleque homem, é um menino homem, é nosso amigo Josafá. Josafá tem sua empresa e emprega pessoas para ver o bem de Nordestina, para ver Nordestina crescer. É um cidadão que quer o bem para Nordestina. Um amigo meu pediu a um cidadão uma cisterna aí da prefeitura. Meu amigo Saruaba. Pediu uma cisterna a uma cidadã aí na prefeitura e a resposta dela foi o seguinte: vá pedir o Josafá, que ele lhe dá uma cisterna amarelinha, verdinha, azulzinha. Então, gente, estão gozando com nossa cara, bicho. Estão brincando com vocês. Estão brincando com o povo. A cisterna está aí, gente. Por que segurar essa cisterna? É deles? É propriedade particular? Colega, outra coisa também, irmão Marcos, é a cobrança de uma cisterna que foi doada pela empresa Lipari. Ela foi colocada na fumaça. Essa cisterna desapareceu. Eu já soube, através da comunidade das populares do Rio, que essa cisterna já está constada em ata na empresa para ser colocada lá nas populares do Rio. Essa cisterna sumiu. Olha, amigos, aí, antes de eu ser vereador e de entrar na política, eu coloco água para essa empresa. Eu ganho para isso. E essa cisterna sumiu de lá. Eu já procurei essa cisterna, igual a gente procura uma agulha no palheiro, nesse outro. Mas graças a uma fiscalização que a gente fez, meu amigo Jovaldo, nosso colega aí esperto, tirou a foto e nós já descobrimos onde essa cisterna está. Ela está no setor. E nós queremos que essa cisterna vá ser instalada lá onde está constando a ata na empresa. E vamos colocar essa cisterna para funcionar, gente. Essas que estão aí. Não só isso não, vamos melhorar o hospital também, meus amigos. Eu não tenho com certeza, mas disse que ontem vou procurar a saber que teve um apagão no hospital. Cadê o gerador? A empresa deu um gerador potente. Colega, vamos fazer uma visita novamente no hospital. Porque houve esse apagão e o gerador. Então, amigos, nós estamos aqui para cobrar. E vamos cobrar. Nós queremos o bem, nós não queremos atrapalhar a administração de ninguém. Nós queremos transparência. E vocês, o povo e o comerciante também quer. O comerciante quer ver seu comércio crescer. E circular o dinheiro aqui, né, colegas? Vamos circular o dinheiro aqui que dá mais emprego. Vamos deixar esse pessoal de fora ganhar o dinheirinho deles lá na cidade deles. Muito obrigado, colegas. Obrigado, vereador Neilton, pelas colocações. É muito importante. Eu quero falar para a população e para os colegas vereadores que hoje nós temos 3 políticas no município de Nordestina. É o executivo, o legislativo e o povo. O povo também é político e está fazendo uma política decente, cobrando, indo para cima. Hoje não é só gestão e oposição, não. Hoje tem o povo aí que está batendo de frente. E parabéns. Eu estou gostando. Eu falei o ano passado nessa casa que esse ano que vinha ia ser diferente e Deus está prometendo que vai ser. E essa casa tem um compromisso, é inovação. Essa casa tem compromisso que é inovar com a juventude. É acreditar no novo, porque a política velha já está viciada. A política velha, nós não merecemos mais nordestina. E nós acreditamos que os colegas vereadores estão aqui para isso, que é para o bem do povo. Agora passamos a ouvir o vereador Renígio Matos Reis, por 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores,
plateia aqui presente. Quero registrar a presença dos nossos amigos comerciantes, registrar a presença do nosso amigo pastor Rui Matos, né? Presidente do novo Partido Cristão e presidente também da Folha de Nordestina. Sintam-se abraçados pelo Renígio, vereador, e por todos que aqui estão. Quero aqui agradecer também, primeiramente, claro, a Deus, né, que é quem nos põe de pé, é quem nos faz estarmos aqui. Quero aqui, senhor presidente e todos presentes, fazer uma cobrança na passagem molhada lá do povoado de Angico, chegando em Angico, pois a mesma foi feita em meados de setembro e está sem nenhuma sinalização até o presente momento. Sinalização nenhuma, pois é um perigo constante estar ali e os moradores ali sempre falam, né? Falam do perigo que ali está. E quem passa por ali vê o perigo que ali está. Imagina só uma ponte daquela sem nenhuma sinalização. Quem não conhece, que vem de fora, que passa naquele lugar, o perigo que corre ali. Então, eu quero aqui que a gestão, né, a senhora prefeita, olhe para essa passagem molhada e venha sinalizar, pois precisamos evitar um acidente. É coisas que é de ser evitado, tem como ser evitado. Então, vamos, senhora prefeita, dar uma olhada para essa passagem molhada que está com grande risco ali. Como também aqui no povoado Gameleira. A Gameleira, a gente teve lá, eu com o nobre colega, meu amigo presidente da Câmara, tivemos lá naquela passagem e é triste se ver. É o dinheiro público ser implantado numa obra, né, sem nenhuma qualidade. Pois, olhando lá direitinho, aquelas tubulações rachadas, e sei que se a gente tiver as chuvas que tivemos o ano passado, aquela ponte não aguenta, não suporta, né? Pois sabemos que isso daí é dinheiro público e precisa ser revisto isso. Então, eu quero aqui que a senhora prefeita ouça esse meu discurso e que venha tomar essas providências, pois é necessário, porque além de não ter sinalização também, que é um lugar perigoso, está sem nenhuma estrutura, pois se tiver chuvas ali, com certeza irá se danificar e as águas irão levar aquela ponte e é dinheiro público que vai-se embora. E isso não pode acontecer. Eu vou sempre dizer, o dinheiro público, estou entrando agora e eu já sei de antes, dinheiro público tem que ser tratado com carinho, com respeito. Então vamos olhar isso direito, para que não venha acontecer esse tipo de coisa durante uma gestão. Eu acredito que ela venha ouvir esse comentário e venha fazer assim uma boa administração, fazendo essa passagem molhada com a sinalização e com mais qualidade. Como também fiz aqui o pedido, a solicitação do calçamento lá do povoado Picadas. E eu quero que a senhora prefeita olhe, chegue para perto para fazer esse calçamento. Como chegou o serviço lá agora para quebrar a praça, para fazer outra praça, eu quero que chegue para fazer o calçamento, que é bem melhor, pois vamos fazer aquilo que está preciso ser feito, para que depois possamos fazer uma praça em todo o calçamento que for feito. Espero que ela venha olhar, está quebrando a praça lá, o meio do jardim, para fazer outra praça. Certo, concordo. Muito bem. Agora espero que ela venha também ver essa reivindicação e venha fazer também esse calçamento, pois ali é merecido, o povo precisa. Espero que ela venha atender essa reivindicação, porque não está atendendo o pedido, não só do vereador Renígio, sim do povo, pois é o povo que usufrui e que precisa. E também as iluminações lá que há meses atrás, aí a primeira sessão, eu cobrei a iluminação e conforme eu falei, só foram lá colocar 2 lâmpadas
e tem 2 ruas precisando dessa iluminação, e a gente precisa que tenha iluminação pública, iluminação para que tenha tráfegos de pedestre que possa estar indo e vindo com qualidade. Espero que isso venha a ser revisto e que venham assim fazer essa iluminação, que é o que devemos, é o que nós temos por direito. Como também falei e pedi o encascalhamento das nossas estradas, né? Sabemos o quanto as nossas estradas estão danificadas. Só pegar uma patrol para sair tapando um buraco, pegando areia, jogando nos buracos, isso não é necessário, não. Isso não adianta mais, não. Temos que ver que precisamos fazer um encascalhamento na terraplanagem para que venha ter qualidade nessas estradas. Precisamos fazer isso. Essa reivindicação foi feita, já fiz há dias atrás, né, há mais de 20 dias. Creio que elas vêm olhar com carinho para estar fazendo esse serviço, pois é para o bem do povo. O povo merece conforto e tem que ser atendido a essas reivindicações. Eu assim acredito, né? Espero que venha a ser feito. Como também, uma outra coisa que eu aqui falei nas sessões anteriores, a água do povoado Lajinha e povoado Costa. Essas águas não vão sair da minha mente enquanto não for feita, pois ali é uma promessa antiga e o povo sabe. O povo sabe daquelas promessas, todas as vezes em período de campanha, aquelas promessas são renovadas. E que nunca foram fazer sequer, né, a necessidade do povo. O povo está lá. Começaram a obra em meados próximos às eleições, e ali pararam em meio de caminho e está lá, parado. O povo precisando de água, comprando água, caminhões, pipas de água, caríssimo, porque conforme meu colega vereador Netinho falou aqui, para ele pegar um caminhão para ir daqui para a barragem, é 300, 400 reais. As pessoas que é pobre, que recebe Bolsa Família, vai estar podendo comprar, e essas pessoas estão lá, precisando dessa obra, e está lá a obra em meio de caminho, e que nenhuma explicação foi dada até o presente momento. Então ali é preciso ser feito aquela obra, pois é uma necessidade constante, e água é vida, e é preciso que venha assim tomar essa providência. Eu acredito que ela não vai deixar isso do jeito que está. Eu acredito. Como é no povoado de Costa, a gente veio lá, a gente esteve lá, e a situação é triste, não é fácil você precisar de água, ver uma obra começar, ir até meio de caminho e parar, aquele material está lá, se danificando a sol e a chuva, vai o quê? Perder aquele material e é o quê? Dinheiro público. E o dinheiro público está indo embora, indo de água abaixo, indo ao ralo. E isso não pode ser feito, não pode deixar ser assim acontecer. Eu espero mesmo que nos próximos dias a gestão venha olhar para esse lado, pois aqui nós estamos para o bem do povo e nós vamos cobrar o bem do povo, sempre. Vamos bater sempre nessa tecla aqui. E não é possível que a gente, em meado à seca que a gente estamos aí, a prefeita não venha já tomar essas providências, né, de estar terminando essas obras do povoado Costa e Lajinha. Quero mesmo de verdade dizer, vocês vão ver a indagação que eu irei fazer aqui. Agora essas águas vão ser cobradas sempre por mim, porque não é justo a gente ficar esperando uma necessidade e ficar o tempo todo e nada acontece. Eu acredito que isso vai ser feito nos próximos dias. Então, assim, quero aqui também, como o nobre vereador Genilson falou, a questão do poste lá da Povoado Mari, quero também aqui, presidente, falar de um poste que a gente tem ali na Caraibinha. Qualquer pessoa que passa lá vê o perigo constante que é ali. Perigo constante ali. Então, que alguém que seja responsável por aquela situação venha tomar providência antes que venha tornar, né, uma coisa, né, um acidente bárbaro. Então, espero que venha a ser feita
essas reivindicações venham a ser atendidas, né, venham a ser olhadas, pois é o bem do povo, é o bem da população, e a gente precisa, né, ter uma posição positiva da parte da gestão. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado mesmo de coração, e agradecer a todos vocês novamente, como também as pessoas que nos assistem aí pela live, né? Recebam o nosso abraço, o nosso carinho, e que estejam à vontade para estarem aqui também, né? Prestigiando de perto. E vocês todos aqui presentes, eu agradeço mesmo de coração, né? E como agradeço primeiramente a Deus e a todos. Que Deus assim abençoe a cada um. E meu muito obrigado. Acabamos de ouvir o nobre vereador Renígio. Bem feitas colocações. Enquanto nós estamos aqui andando no município, é muitas cobranças. E eu quero ajudar a senhora prefeita nesse momento. Que ela investigue o caminhão-pipa que o seu motorista onde anda cobrando propina para botar água no município. Onde eu tive mais o vereador Renígio, foi muitas cobranças. Teve casa de senhora do seu motorista cobrar propina até R$200. Eu estou ajudando a senhora, tire ele desse lugar que ele só está lhe atrapalhando e atrapalhando o povo de Nordestina. Nesse momento, passaremos a ouvir o colega vereador Marco Batista de Souza por até os 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes, boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez, usando da tribuna, para estarmos expressando os nossos pensamentos, aquilo que almejamos ser o melhor para a Nordestina. É por isso que estamos aqui, senhores vereadores, constantemente reunidos, debatendo assuntos de relevância, assuntos de interesse do município de Nordestina, porque, eu digo sempre, pastor Rui Matos, nós somos representantes legítimos do povo de Nordestina e louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de todas as sextas-feiras estarmos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos senhores e das senhoras. São muitas pessoas, são muitos amigos, são muitos as pessoas de bem que nesta noite estão aqui participando da nossa sessão. Boa noite a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Povo, a Casa da Cidadania, e é um privilégio tê-los aqui. Estava apreciando a população de Nordestina, graças a Deus, tem abraçado a causa e tem participado ativamente das nossas reuniões, das nossas sessões, e é importante isso, que nos motiva a gente estar cada dia mais buscando providências no que tange respeito ao município de Nordestina, porque, como foi dito pelos nossos amigos que nos antecederam, são muitos problemas, vereador Neilton, são muitos problemas. E se a gente não estiver aqui atentos, cobrando, os problemas podem aumentar. Mas quando nós aqui estamos aqui, presidente, vereador Genilson, e a todos aqui presentes, senhoras e senhores, quando nós estamos aqui debatendo esses assuntos, estamos, como disse nosso presidente, ajudando ao Executivo a resolver os problemas existentes no nosso município. Senhor presidente, também queremos destacar nesta noite a participação dos representantes do comércio, né? Nossos amigos Fábio, Paulo, Cássio, Fábio, que é presidente da CDL, né? Deus abençoe os senhores. Paulo foi presidente, Cássio faz parte da mesa diretora. Os senhores que estão nesta noite, os comerciantes que estão aqui participando, o ex-candidato a vereador Celso, ex-candidato a vereador Fernando, nosso amigo Zezito, a todos que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos, falo mais uma vez. E gostaria, senhoras e senhores, que os senhores participassem sempre, venham às sessões, né? E também, foi bem lembrado pelo vereador Renígio, queremos saudar o pessoal, minha prima, que está assistindo pela live, né? Deus abençoe os senhores. Na última sessão mesmo, o doutor Arivaldo estava acompanhando, o ex-prefeito Arivaldo, o vice-prefeito atual Neguinho, né? Teobaldo, melhor dizendo, participou, assistiu a sessão aqui da Câmara de Vereadores Nordestina e disse que, com fé em Deus, nos próximos dias estará de volta e nós almejamos que Deus possa abençoar e trazê-lo, né, com saúde para o nosso município. Senhor presidente, vou resumir aqui o meu discurso, já são mais de 6 horas, então nós gostaríamos, né, como foi dito, só endossar aqui, provocar algumas situações aqui para o nosso município, endossar algumas palavras pronunciadas pelo vereador Neilton, quando Vossa Excelência citou a questão daquela cisterna que foi retirada de um lugar para colocar para outro, né? Vossa Excelência destacou muito bem que a cisterna volte para o ponto de origem e que a localidade lá também receba uma nova, né? Que lá nas populares receba uma cisterna para aquele povo ser atendido
com água, porque eu falei na última sessão que água é vida. Água é vida. Quando Vossa Excelência citou a questão do comércio, eu quero destacar também, quando Vossa Excelência citou a questão do nome de Josafá, senhoras e senhores, a gente sabe o quanto ele investe no comércio de Nordestina. E, infelizmente, o executivo atual, né, compra muito pouco dentro do município de Nordestina. Este primeiro que nós falamos, Josafá, nos seus empreendimentos, presidente Edivaldo, ele sempre dá prioridade para comprar no município de Nordestina, porque está gerando emprego, está gerando renda para o povo do nosso município. Então, é de se destacar. E é um lembrete que a gente está dando aqui ao município, que incentive o comércio de Nordestina, que possa incentivar o povo de Nordestina, os comerciantes, e compre no município também. A gente sabe que tem a questão ali da agricultura familiar, que tem as porcentagens que tem que se comprar, mas que não só compre os materiais, os produtos da agricultura familiar, que compre no município de Nordestina, que os comerciantes de Nordestina possam ter também, né, essa parceria da prefeitura, porque a prefeitura compra muito e, infelizmente, compra fora, e o povo de Nordestina não é servido pelo executivo, né, nesse quesito. Eu gostaria, senhoras e senhores, de destacar, serei rápido nessa parte aqui também, a questão dos últimos dias, nós estamos vendo, e eu gostaria de solicitar o nosso jurídico, né, os vereadores, o legislativo, de forma geral, e o executivo também. Senhoras e senhores, infelizmente, muitos problemas os criadores de gado, os criadores de gado bovino, de gado miúdo, né, de cabra, de ovelha, os criadores nas roças estão tendo problemas inúmeros com cachorros, né? Cachorro está dizimando muitas fazendas aí, de muitas pessoas estão fechando porteira. Inclusive, até bois. Essa semana mesmo, um senhor chegou lá, Marcos, veja o que vocês, vereadores, podem fazer, porque um bezerro que eu tinha, os cachorros foram lá e arrancaram a orelha do bezerro. Está lá para quem quiser ver. Outro criador também veio me falar, o irmão Zé Luiz, aí eu citei para eles, né, que no ano passado, salvo engano, os vereadores de Queimadas tiveram uma reunião lá sobre essa questão. E eu liguei para um amigo meu, ex-vereador Lázaro, e perguntei como é que estava a situação lá em Queimadas. Ele falou, Marcos, não vigorou muito, né? Ainda está em andamento, e eu gostaria que nós, nordestinos, começássemos, doutor Marcos, que nós pudéssemos fazer alguma coisa para podermos incentivar o município a estar cobrando, que o pessoal que cria seus cachorros, crie dentro de casa, que não deixe cachorro exposto aí, porque muitas famílias, muitas pessoas estão perdendo seus animais por conta disso. Então, presidente, estamos aqui provocando o Legislativo, vamos provocar o Executivo e o Ministério Público que for necessário, porque a gente sabe que não é fácil de se conseguir, mas que nós possamos fazer algo, iniciemos alguma coisa, alguma discussão nesse sentido, porque o povo não merece, né, fechar suas porteiras por conta de cachorro. Sabemos que às vezes não é nem cachorro do nosso município, pode ser de outros municípios da nossa região, mas que nós possamos fazer alguma coisa e possamos nos unir nesse objetivo, porque o povo está sofrendo. Quero destacar, em poucas palavras também, senhoras e senhores, as cobranças que foram feitas aqui. Temos que todas as semanas cobrar mesmo, temos que cobrar água para o povo, temos que cobrar energia para o povo, porque eu sempre digo a dificuldade que é a água. A água, eu falei há poucos, quando eu estava fazendo a leitura da ata, né, da sessão anterior, falei que a questão de água é vida e nós precisamos desse bem precioso para o povo de Nordestina, que chegue essa água, que chegue a energia, que chegue com qualidade. Água para a sede do nosso município, que às vezes, eu digo sempre, é dificultoso. Às vezes, quando falta água, a gente já teve momentos aqui de ter que fazer reuniões, nós já fizemos aqui uma mobilização, né? Já tivemos uma mobilização para ver se há embasa para esse fornecimento precário de água aqui na sede do município. E a gente sabe, pessoal, onde tem a água, às vezes demora muito para cair. Às vezes não sempre, demora muito para cair. E tem muitas pessoas que nem conseguem fazer a ligação de uma água aqui na sede do município. Eu falo isso todas as semanas, não serei repetitivo, mas os senhores e as senhoras têm acompanhado e é uma dificuldade terrível mesmo. Quem quer fazer a ligação de uma água, a extensão de rede nordestina, Zé da Rosa, é uma dificuldade arruinada. A extensão de rede da Embasa é uma dificuldade. A extensão de rede também da Coelba aqui para o nosso município, para ligar, para colocar uma energia nova em uma localidade aqui, é uma dificuldade terrível. E que o município possa, né, estar cobrando com eficácia que isso chegue para o nosso povo, meu amigo Leandro, porque o povo não aguenta mais. O comércio nordestino, já falamos, né, tem um incentivo, precisa ter um incentivo por parte do Executivo, né, as cobranças que nós estamos fazendo, estamos cobrando, pessoal, para a sede e para a zona rural. O que foi falado aqui, a questão da melhoria das estradas, né? A gente precisa sim, tem muitas estradas ainda, vereador Renígio, vereador Genilson, que estão ainda intransitáveis, né? E com a estrutura que a nossa prefeitura tem, meu amigo
pastor Rui Matos, com a estrutura que o nosso município tem, era para o nosso município ser muito mais bem servido nesta questão. Essa estrada que liga Nordestina à Beira-Rio, né, que a gente sabe que ela é muito trafegada, sempre tem que estar dando manutenção naquela estrada, porque ali a gente sabe que o pessoal desloca ali para os seus garimpos e precisa, né, de uma atenção especial para poder ir para seus empreendimentos e não ter aquele sofrimento. Eu quero finalizar meu discurso agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, e temos que lutar constantemente, né? Eu quero falar, antes de finalizar, eu quero falar também daquele bueiro ali próximo da rua do professor Genilson. Aquele bueiro ali, meu amigo Zé Mauro vivia falando: Marcos, esse bueiro vai dar problema muito em breve. E ali aconteceu, ali próximo do bar do seu Antônio, né? O calçamento cedeu, estão consertando novamente, mas pessoas inteligentes já tinham percebido que isso aconteceria. E dito pelo vereador Renígio, dinheiro público, gastou uma vez, poderia gastar esse dinheiro em outro serviço, vai gastar lá novamente. Dinheiro público sendo, né, mal administrado. E nós temos sim que cobrar esses quesitos, temos que cobrar essas questões, porque nós aqui, senhoras e senhores, nós queremos que as cisternas sejam, os tanques, né, esses tanques que foram comprados, sejam entregues para o povo, nós queremos que o pagamento do Bolsa Mãe volte para a população, nós queremos que as 1.500 famílias que prometeram que poderia, né, que já tinham feito as contas, possa chegar até o povo da população, até o nosso povo do nosso município. Nós queremos ir, temos que lutar a cada dia por uma educação de qualidade para nossos filhos, para nossos familiares, para o nosso povo, temos que lutar por uma saúde de qualidade, temos que lutar em todas as esferas, trazendo o bem, lutando pelo bem-estar do povo de Nordestina. Nós gostaríamos e gostaríamos que constantemente o povo de Nordestina não tenha que se deslocar para outros municípios para poder resolver problemas simples, né? Que nós aqui possamos resolver dentro do nosso município e não precisemos nos deslocar para resolver causas, às vezes, que a gente sabe que, às vezes, por ser tão simples, mas, infelizmente, Nordestina não se resolve. A gente aqui, presidente, tem uma dificuldade quando alguém precisa resolver alguma coisa no Ministério Público, né? A gente tem uma dificuldade terrível e, infelizmente, o município de Nordestina está aquém para poder servir o povo, né? Para poder trazer um serviço de qualidade, serviços públicos de qualidade para o nosso povo, e nós almejamos isso a cada dia. Muito obrigado. Obrigado, Marco Batista, pelas colocações. E é que nem diz o nobre vereador, o tanto que Nordestina precisa do apoio da gestão, do legislativo. E eu quero falar que essa casa se comprometeu a todas as licitações, uma empresa pequena, mas todas as licitações e todo o contrato foi com o comércio local. Só buscou algum outro comércio em outra cidade, se não achou no Nordestina, mas todo o compromisso dessa casa foi com o comércio de Nordestina, para que Nordestina venha crescer. E quero falar que é muito importante quando nós vemos a inovação e o rosto das pessoas jovens acreditando hoje na política. Porque o ano passado nós entrávamos nas casas para pedir um voto e era todo mundo desanimado. Para que eu vou votar mais no vereador que não faz mais nada no Nordestino? E hoje nós vemos no rosto de cada um. Nesse momento eu quero justificar a falta do vereador José Marcos Araújo, que não pôde vir, que estava resfriado. Nesse momento ele está assistindo a live. Agradecer por sua preocupação mesmo de casa, doente, mas está de olho nos trabalhos dessa casa. Quero justificar a ausência também do vereador Evaldo dos Santos Gonçalves, o Vadinho, que nesse momento também está acompanhando um filho que está doente, tratando de saúde. Nesse momento também eu quero registrar a ausência do vereador Elino da Silva Oliveira, que não pôde vir, que fez uma cirurgia de um dente, também justificou a sua falta. E como não tem mais nenhum orador do dia, eu convido nesse momento o jurídico dessa casa, Marco Leone, para estar explicando sobre a proporção das comissões permanentes que nós vem querendo criar nessa casa há mais de 30 dias e ainda não chegamos num acordo. Usa a tribuna por 15 minutos, até mais tempo que precisar. Presidente, muito boa noite. Serei breve, não farei uso de tanto tempo. Queria cumprimentar a todos e todas, dar boa noite a Vossa Excelência, presidente, a todos os vereadores presentes. Parabenizar também, presidente. É muito contente, feliz a gente que caminha por aí. Numa sexta-feira à noite, você vê uma plateia lotada, né? As pessoas atentas e preocupadas com o destino e o futuro do seu município. Então, quero parabenizar vocês, mas, sobretudo, a população nordestina que mostra a preocupação e quer refletir sobre as dificuldades, os problemas e também as possíveis soluções trazidas para o município perante essa casa.
Do mesmo modo também parabenizar aqui as colocações dos vereadores. Eu acho que é importante para a população, e aqui para além de uma questão de disputa ideológica ou partidária, de que esse é o papel do vereador. O papel do vereador, antes de qualquer outra questão, antes de buscar obra para o município, antes de buscar convênio para o município, é fiscalizar o executivo e propor leis que, na sua concepção, possam, de algum modo, ajudar ao município a cumprir com suas funções. Então, aqui nós já tivemos diversas colocações, não só no dia de hoje, mas também nas sessões que já antecederam o dia de hoje, diversas falas dos vereadores preocupados com a população, preocupados com os serviços públicos, preocupados com questões essenciais e elementares, como a estrada com qualidade, como a questão da água para a população e dentre todas outras questões. Então, parabenizar. Eu acho muito bacana quando um vereador ele utiliza da tribuna para falar de coisas que tem conhecimento, para falar de coisas não abstratas, né, mas coisas que, de fato, ele consegue enxergar no dia a dia e, no exercício da sua função, trazer e fazer as reivindicações necessárias. Bom, presidente, nosso ponto principal aqui de fala é referente às comissões. E aqui também eu tenho um dever, né, eu como gosto muito de professor, acho que os professores são importantes, inclusive nós temos um professor nessa casa, acho que é importante a gente falar primeiro sobre do que se trata as comissões, para que todo mundo, não só as pessoas que estão aqui, mas também aquelas que nos acompanham nas redes sociais da casa, elas possam entender o que são as comissões, porque a gente às vezes fica falando comissões, projeto de lei, não sei o quê, e às vezes a gente esquece de fazer o primeiro ato, que é falar sobre. E tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente não sabe, é normal, né? As comissões, eles são espaços importantes de discussões na casa, formada por vereadores, para análise de possíveis projetos de leis que cheguem aqui. Então, a Câmara Nordestina, por exemplo, nós temos 5 comissões permanentes, ou seja, elas são permanentes, e podem ser criadas outras, certo? No período legislativo, mas nós temos 5 aqui. Nós temos a de Constituição e Justiça, nós temos a de Finanças, a de Educação e Cultura, a de Direitos Humanos, e a de Ética e Decoro Parlamentar. Portanto, um projeto de lei, quando chega na Câmara de Vereadores, antes dele vir para cá, para o plenário, para análise e votação dos vereadores, é necessário que o regimento interno desta casa, ou seja, a lei que rege essa casa, pede que passe primeiro pelas comissões. Então, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça para analisar se aquele projeto ele tem uma legalidade, se ele, legalmente falando, é possível para apreciação dos vereadores. Quando é um assunto que trata da educação, primeiro tem que passar pela Comissão de Educação para verificar a legalidade daquele projeto, ele se pode depois vir para esse plenário para votação. Então, é meu dever também, acho que explicar um pouquinho mais ou menos o que se trata a comissão. Por isso, esta casa está já há 3, 4 sessões em discussão sobre as comissões, porque se trata de um espaço importante de decisão e de deliberação. Porque, veja, se chega um projeto e esse projeto ele não é constitucional, ele é inconstitucional, a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem não só a prerrogativa, mas também como o dever de barrar ele já na comissão, caso ele venha a ser inconstitucional. Então, ele não precisa nem chegar até ao plenário, porque a própria comissão já vai dizer, esse projeto aqui é inconstitucional, logo não tem como ser votado e ser apreciado. Nesse sentido, o regimento interno da casa fala que as comissões elas serão formadas tendo em vista a proporcionalidade do número de vereadores que cada partido tenha na casa. E aqui a gente chega num problema que vai ser resolvido. Que é a gente conseguir montar cada comissão com os seus componentes, né? Aqui nós temos 4 comissões que devem ter 3 integrantes e só de ética e decoro parlamentar que são 5. Então, nesse momento, a gente está justamente nessa análise e discussão para que a gente consiga fazer com que todos os partidos políticos com vaga, com cadeira aqui nesta casa, eles estejam representados na proporcionalidade que fala o regimento dentro dessas comissões. Nesta casa, nós temos 4 partidos, como eu falei. O PSD, que hoje é a maior bancada com 4 vereadores, vocês podem me corrigir caso eu venha me equivocar. Nós temos o MDB, que tem 2 cadeiras, 2 vereadores nessa casa, o Partido Podemos, que também tem 2 vereadores nessa casa, e o Partido PP, representado pelo vereador Renígio, com 1 cadeira nesta casa, correto? Logo, todos esses partidos, os 4 partidos, eles têm representação nas comissões, na sua proporcionalidade, na quantidade de vereadores que foram eleitos por cada partido, certo?
Logo, o partido que tem a maior proporcionalidade é o PSD, porque elegeu 4 cadeiras. Entretanto, o PP, o MDB e o Podemos, eles também têm o dever e o direito de participar das comissões, dentro da sua proporcionalidade, dentro daquilo que eles têm como proporcional à quantidade de vereadores que foram eleitos por esses partidos. Nós temos aqui, e que é normal, isso faz parte, isso não é só daqui, porque aí entra as disputas normais das casas, em Nordestina é assim, Acajutiba, Quijinga, Euclides da Cunha, no Congresso Nacional é assim, porque faz parte de uma disputa, entendendo que as comissões são espaços importantes. Mas qual a grande questão? Nós já estamos em discussão há algum tempo sobre essa questão das formações, já houveram reuniões nessa casa com os líderes dos partidos para discutir a proporcionalidade e qual o tamanho que cada partido vai ter nessa casa e, infelizmente, até o presente momento, nós não tivemos ainda a formação das comissões por falta de indicação e por não terem chegado ainda num consenso. Cabendo agora, pelo próprio regimento interno, isso aqui não é eu que estou falando, não é o Edinho que está querendo, é uma deliberação do próprio regimento interno, dessa lei que rege a Câmara de Vereadores, que diz que, respeitada a proporcionalidade dos partidos, a última palavra cabe ao presidente na montagem dessas comissões. O que eu quero dizer aqui é que, em que pese o PSD ele tenha a maior bancada, 4 vereadores eleitos, não quer dizer necessariamente que ele vá ter o direito de, por exemplo, presidir todas as comissões. Obviamente tem que ser resguardado ao PSD, assim como tem que ser resguardado ao PP, ao Podemos e ao MDB, o seu tamanho e a sua proporcionalidade nesta casa de vereadores, certo? Então nós entendemos que as comissões são importantíssimas para dar legalidade aos projetos de leis que possam vir a ser aprovados nessa casa, presidente, certo? Em que pese os trabalhos desta casa estarem acontecendo na sua legalidade, na sua normalidade, é importante que as comissões elas possam serem criadas o quanto antes, para que a gente possa, inclusive, passar a ter votação de projetos de leis nessa casa, que é importante que passe por essas comissões, e nisso o regimento interno ele guarda ao presidente da casa, em caso de divergências entre os partidos em que não se chega a um consenso, que você, presidente, que Vossa Excelência possa fazer a divisão. Então, já foi apresentada essa casa indicações do MDB, do Podemos e também do PP, certo? Foi requerido já ao líder do PSD, inclusive na sessão anterior, a indicação e dado o prazo de 48 horas para que pudesse ser apresentados esses nomes, até que se saiba, até esse presente momento, essa assessoria jurídica tem informação que não foram repassados esses nomes, portanto, entende-se que já há a necessidade de que a mesa diretora, na pessoa do presidente, cumprindo o regimento, faça a montagem das comissões, respeitando a proporcionalidade, mais uma vez dita aqui, com todos os partidos integrando as comissões dentro da sua proporcionalidade, entendendo, mais uma vez, e dizendo que o PSD, em que pese tem a maior bancada, ele não é, por exemplo, na soma geral, o partido que tem, os outros partidos somados, MDB, Podemos e PP, tem um número maior de vereadores do que o próprio PSD. Então, presidente, que essa casa se digne a, nos próximos dias, tentar resolver essa questão das comissões, uma vez que esta casa precisa, para o andamento dos projetos dessa casa, que são importantes, não importantes só para essa casa, mas importantes para o município, que a gente consiga resolver essa questão das comissões, tá bom? Eu quero dar um abraço afetuoso em cada um, agradecer a oportunidade, presidente, dizer que estamos aqui à disposição para servir não só aos vereadores, inclusive PP, Podemos e MDB, mas também aos vereadores do PSD, que nós estamos aqui para trabalhar pela Casa Legislativa. E, nesse sentido, também dar um afetuoso e caloroso abraço a essa população que, como você disse, presidente, é belo, né? É um ato de cidadania e ter aqui, numa sexta-feira, quase 7 horas da noite, imagino, a Câmara de Vereadores lotados. Dar um abraço a todos, agradecer, que tenhamos todos uma boa noite e um final de semana abençoado. Obrigado. Obrigado, Marco Leones, por essa colocação, por ter explicado à população de um modo bem claro, onde nós, no começo, já tentamos entender e fechar essas comissões. Até o momento nunca chegou ainda um acordo. Dia 14 foi feita uma reunião com as 4 comissões, dos 4 representantes dos partidos, mas não houve um acordo também nessa reunião dos representantes. E nesse momento, nessa reunião, se encontrou
o vereador Genilson, representando o Podemos, se representou o Renígio, representando o PP, e o Neilton Bambaí, representando o MDB, e o Elino da Silva Oliveira, representando o PSD, fez uma reunião nessa casa, e nessa reunião não chegaram a um acordo, então veio para o plenário para daqui ser lidas as matérias, a ata de pauta, e depois ser publicado no Diário Oficial. E nesse momento agora, eu quero ler aqui o processo sobre essas comissões, que da agora em diante elas vão tomar um rumo para ser votada, para ser indicado. Tendo em vista a ausência até o presente momento de indicação dos membros por parte do PSD, dos nomes para compor a comissão após a reunião de bancada e a proporção do cálculo de proporcionalidade a que se faz jus a cada partido, bem assim a reunião dos líderes de bancadas. Abre-se nesse momento, caso o PSD, através de sua liderança, querer fazer nesse momento a indicação dos nomes para compor a comissão, momento em que podemos suspender a sessão por 5 minutos. Nesse momento, o líder da bancada do PSD não se encontra. Nós podíamos estar suspendendo a reunião por 5 minutos para ter indicação dos nomes. Até o momento não tem ninguém. Nessa ausência da indicação, esta presidência irá adotar as previdências cabíveis e previstas no regimento interno para a composição das comissões. Nós respeitamos todas as normas dessa casa. Na primeira sessão, faltou o vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, por parte de doença. Esperemos para a próxima. Na outra sessão, por causa que ele perdeu um familiar, tornei esperar para a próxima para nós tomar as providências. Então agora nós não temos que nós esperar. Essa casa, o regimento interno explica, o nosso jurídico está de acordo. Sentei com o deputado, falei sobre essas comissões, ele disse que está certo, então, onde eu errar, Deus vai ver e o jurídico vai me defender e nós vamos passar para frente. E como não há nada mais a tratar nessa noite, eu declaro encerrada a sessão, em nome de Deus.